Muito boa noite, Judite. Voltamos a debater a investigação a que chamamos na TVI, desde há um mês, O Segredo dos Deuses. E isto porque, nas últimas horas, surgiu um desenvolvimento com bastante significado. A Procuradora-Geral da República emitiu um comunicado à imprensa em que reconhece ter tido intervenção direta num dos processos de adoção mencionados nesta investigação da TVI. Em concreto, no processo de adoção inicial, com que desencadeámos toda esta cobertura, que tem a ver com a adoção de Vera, Luís e Fábio, os três filhos biológicos de Maria. É assim que continuamos a chamar à mãe destes três jovens, um deles, entretanto, falecido nos Estados Unidos, o mais novo, Fábio, que tinha sido separado dos outros irmãos que tinham ido para os Estados Unidos, enquanto ele ficou no Brasil com uma família de bispos da Igreja Universal do Reino de Deus. A nota da Procuradoria-Geral da República foi emitida hoje na sequência de perguntas, porque a investigação da TVI tem prosseguido, de perguntas que foram endereçadas precisamente pelas jornalistas que estão a desenvolver esta investigação à Procuradora. E o resultado é que, se quisermos a notícia do dia, é que a Procuradora-Geral da República, enquanto magistrada do Ministério Público no Tribunal de Família e Menores de Lisboa, podia ter evitado a adoção ilegal das três crianças, Vera, Luís e Fábio. Joana Marques Vidal interveio diretamente neste processo. Sabemos que em 1999 foi a própria Procuradora que pediu o processo de confiança judicial por ter sido alertada na altura para circunstâncias pouco claras na adoção dos três irmãos. Foram várias as questões concretas que a TVI colocou à Procuradora e às quais Joana Marques Vidal não respondeu. Na passada sexta-feira, em e-mail enviado para a Procuradoria, foram estas as perguntas. Quais foram as circunstâncias eventualmente menos claras para as quais havia sido alertada? Quem a alertou? Porque teve o processo 2 meses na sua secretária parado. Que diligências promoveu nesse período em concreto? Joana Marques Vidal exerceu funções no Tribunal de Família e Menores de Lisboa entre 1994 e 2002. Teve a coordenação dos magistrados do Ministério Público nesse tribunal. Nessa altura, a atual Procuradora chegou a avocar o processo de confiança judicial que estava em curso e que levou depois à adoção dos três irmãos. Para este debate tenho vários convidados. Eu começo inevitavelmente por Maria, a mãe das três crianças. Maria, muito boa noite. Boa noite. Maria tinha conhecimento do envolvimento de algum dos magistrados neste processo, nomeadamente da Procuradora-Geral da República, que na altura não tinha este cargo, obviamente, era Procuradora do Ministério Público no Tribunal de Família e Menores? Não, de tudo. Fiquei a saber hoje nas notícias. No comunicado, a Procuradoria diz que, na altura do processo, foram feitas todas as diligências consideradas necessárias. Qualquer circunstância menos clara das diligências realizadas no processo de confiança judicial, entre as quais se incluiu a citação da mãe biológica. Alguma vez a Maria foi notificada por alguém, por parte do Tribunal ou do Ministério Público, para se pronunciar sobre o processo que estava em curso? Não. Eu tenho conhecimento que apareceu um registro dos Correios endereçado para uma morada e chegou ao meu conhecimento também que 1 ano depois há um papel do Tribunal que diz que a única morada que conhece foi sempre aonde foram buscar as crianças. E o papel que eu tive dos Correios, a morada é completamente diferente. Ou seja, foi enviada uma notificação para uma morada onde a Maria não vivia. Alguma vez viveu nessa morada? Não. Portanto, essa morada nunca correspondeu ao seu domicílio? O meu domicílio, não. Essa notificação, não sabe o que é que constava a notificação? Não. Mas ela foi assinada por alguém? Possivelmente. A Maria nunca assinou? Não. Eu sei que já me respondeu a estas perguntas, mas para recapitular. A Maria nunca assinou nenhum documento? Nem no dia em que foram buscar as crianças a casa? Nada.
Nunca assinou nenhum documento, nunca foi interrogada nem ouvida. Nada. E essa era a questão que eu gostava de pôr. Uma vez que a senhora Procuradora, à altura, pertencia ao Tribunal de Família, e se tive o processo com ela 2 meses para apurar irregularidades ou situações menos claras, incumbia-lhe a ela, penso eu, tentar encontrar-me para ser ouvida, pelo menos, já que tinha chegado a essa instância. Na altura, acho que até tinha um cargo relevante, não era? Tinha todo o poder para me encontrar. A Joana Marques Vidal era a coordenadora dos magistrados do Ministério Público no Tribunal, onde corria precisamente este processo. Alexandre Borges, nunca, neste processo que levou à retirada dos filhos da Maria e à entrega a Alice, a secretária do Bispo Edir Macedo, que depois os distribuiu por 2 famílias, separando-os. Alguma vez foi ouvida alguém que... Alguma vez foi exercido contraditório? Quem é que foi ouvido daquilo que nós sabemos neste processo? Nunca ninguém, e devo dizer que não é só a mãe, que nestes processos é normal chamar os avós, os irmãos, se forem maiores. Desculpa, Alexandre, o teu microfone não está a funcionar, já vamos corrigir isso, assim, mas vamos voltar a isso enquanto substituem Judite França. Não, mas é assim, eu gostava que a Judite me explicasse outra coisa também para situarmos os nossos espectadores, que é em que momento do processo é que acontece esta situação que é descrita hoje pela Procuradora-Geral da República, nesta nota, em que momento é que se estava do processo? É por alturas da confiança judicial, ou seja, a guarda... Antes da confiança judicial ou depois? É por altura. Portanto, há uma primeira notificação antes da confiança judicial, uma notificação depois da confiança judicial. Antes, portanto, da adoção. Uma antes da confiança judicial, a outra antes da adoção. São 2 notificações que ocorrem após a guarda ter sido atribuída. Consegues situar-nos nos anos só para... Estamos a falar de 2002, numa das notificações, Sim. E estamos a falar também de 2000, na outra notificação. Portanto, são notificações de cartas que nós não sabemos quais são, uma vez que elas não foram... Portanto, nós não sabemos o que é que a Procuradora se refere neste comunicado, onde diz que foram feitas várias diligências, incluindo a citação da mãe biológica. Foi citada. É verdade. Foi citada e foi para a morada errada, que não adianta muito, não é? Uma morada que não foi citada. existia. Não foi citada. Então foi notificada? Como é que... Não? Judicialmente, como é que se chama? Não foi nada. E assim, desculpa, Alexandra, já volto a ti, sim. E assim introduzo também no debate, apresentando aos nossos espectadores, o advogado Garcia Pereira, o juiz desembargador Eurico Reis e também a Constança Cunha Sá, comentadora da TVI. O comentário que ouvimos agora foi: se foi para uma morada errada onde a Maria diz que nunca viveu, então não foi notificada. Não. Não se pode presumir que é notificada? É um ato nulo. É um ato nulo. É assim. Já agora deixe-me só fazer uma declaração de princípios, que é para... Eu andei durante cerca de 20 anos a criticar o sistema e a dizer que o sistema está mau, e nomeadamente o sistema judiciário. E nomeadamente nesta área de família menores, em que as concepções dominantes, as concepções ideológicas dominantes, e que são aquelas que são transmitidas aos auditores no SES e, depois, pior que isso, na formação no terreno, são erradas e são perigosas. E, portanto, o que está a acontecer, lamentavelmente, não me surpreende. Mas eu, na altura, ao contrário do que as pessoas que abriram vários processos disciplinares contra mim e me sancionaram e, enfim, limitaram, dificultaram a minha progressão na carreira, depois ficaram surpreendidos quando perceberam que eu me estava completamente nas tintas para isso, achavam que eu tinha algum intuito pessoal. Portanto, da mesma forma que nessa altura não tinha, agora também não quero. Eu não vou... Se quiserem, portanto, eu vou demonizar as situações, mas não vou demonizar pessoas, nem vou comentar aquela pessoa concreta em si. Claro. Não apenas porque isso seria deontologicamente, enfim, incorreto da minha parte, mas por uma questão pessoal. Agora, relativamente a esta situação, o que é que acontece? A minha pergunta não era sobre uma pessoa, era exatamente sobre esta situação de alguém... O que é que acontece? Quando uma carta de citação, já houve tempos, e se calhar neste tipo de processos justificar-se-ia que assim continuasse, em que era um oficial de justiça que ia à procura das pessoas. Exato. Porque casos desta sensibilidade não podem ser tratados com a frieza de uma carta registada com aviso de recepção. Portanto, Mas mesmo assim, portanto, está na lei, portanto, que as citações podem ser feitas por carta registada.
Mas quando a assinatura não corresponde, portanto, há protocolos que o CTT tem a obrigação de cumprir nas cartas de citação. E quando qualquer pessoa, não é preciso ser um perito, percebe que aquela não é a assinatura, que aquele não é o nome da pessoa, tem que se ir à procura da pessoa e não pode considerar-se que aquela citação está corretamente realizada. Portanto, trata-se de um ato nulo. Garcia Pereira. Muito rapidamente também uma breve declaração prévia. Estou aqui devidamente autorizado pelo Presidente do Conselho Regional de Lisboa a prestar declarações públicas. Não vou falar sobre nenhum processo em concreto ou sobre pessoas concretas, mas vou exprimir as minhas opiniões relativamente às questões que se suscitam a propósito disto. E queria dizer que aquilo que o desembargador Eurico Reis acabou de dizer é inteiramente exato. Uma pseudocitação que é feita para uma morada que não é a morada do citando é um ato nulo, pura e simplesmente. E, portanto, não é foi notificado mais ou menos ou foi assim notificado. E para mim surpreende-me muito que, sendo uma morada onde, pelo juízo, a senhora nunca morou, e, segundo acabou de referir aqui, depois, mais tarde, pelo que eu percebi, mais tarde há uma notificação do Tribunal ou há um despacho do Tribunal onde se faz referência a que a morada que o Tribunal conhece é a verdadeira, como é que é possível ter ocorrido num processo uma situação destas? Só pode ser porque as crianças foram retiradas dessa morada onde estavam, aliás, com a Maria. E onde ela continua a viver. E essa é a morada verdadeira, será? Essa é a morada verdadeira. Que é a morada onde está em todos os documentos. A morada da Maria está em todos os documentos. Da Amadora. Da Amadora. Eles notificaram para Sintra. Certo, é verdadeira. É verdadeira. Se me permite só adiantar aqui um ponto. Estas Portanto, coisas... o que é que se... Desculpe, Dr. Garcia Pereira. Posso presumir, enfim, que, pela explicação que nos é dada, que o registro da carta assinado por alguém na tal morada fez aparentemente prova, aparentemente, sublinho, de que a pessoa em causa terá sido notificada. E, portanto, se a pessoa foi notificada, não fez nada a seguir, não compareceu, ninguém sabe o que é que dizia a notificação... Peço desculpa, não é assim. Mesmo que a assinatura seja verdadeira, não vamos supor sequer o caso. Fosse verdadeira, mesmo admitindo que fosse verdadeira, isto é, que não corresponde a alguma falsificação, a assinatura que ela aposta seria assinada por uma pessoa qualquer que não a citanda. E, portanto, se uma citação dirigida a esta senhora for enviada para a sua casa e alguém em sua casa assinar a citação, vai aparecer um registro com uma assinatura lá que até pode ser mais ou menos elegível. Agora, a senhora não foi citada. E eu acho que é muito importante aquilo que o Dr. Eurico Reis referiu, porque a sucessão de coisas que estão aqui em causa só põe a nu, de facto, que estas coisas só podem suceder e depois só podem ser continuadas a tentar ser justificadas exatamente pelo protótipo de magistrados e de juízes que desde há décadas vêm sendo produzidos numa coisa chamada Centro de Estudos Judiciários. E esta é uma questão vital da nossa sociedade. Os tribunais são o único órgão de soberania que não tem uma legitimidade democrática eletiva. As pessoas que dali saem têm poderes, só não têm poderes de vida ou de morte, mas têm poderes enormes, designadamente, que sobre podem... a vida das pessoas. Exatamente. Que podem dar cabo da vida das pessoas. E os cidadãos... Não queria interrompê-lo sobre esse raciocínio que julgo que é partilhado por ambos ainda por cima. É com uma diferença, quer dizer, há dois órgãos de soberania eleitos, que é o Presidente da República e a Assembleia, e há dois que não são. Sim, mas que é o Governo. O Governo emana, apesar de tudo, da Assembleia da República. E os tribunais emanam na medida em que existe um estatuto aprovado pela Assembleia, mas não vamos discutir. Eu proponho que discussamos a seguir, nós vamos prosseguir o debate na TVI 24 e aproveitando apenas aqui o tempo que me resta ainda no Jornal das 8, deixa-me só dizer-te uma aquela coisa. questão já com o microfone resolvido é importante sobre os procedimentos que nós conhecemos, que foram adotados no processo da... Eu vou-te dizer, este processo peca desde já por uma coisa importantíssima, não há contraditório neste processo. Não há contraditório. Ou seja, retiram-se estas crianças, teoricamente por alguém da Segurança Social, porque isso nunca apareceu nenhum mandado judicial que, enfim, legitimasse isso, mas que, entretanto, não se ouve ninguém. Não é ouvida a mãe, não é ouvido o pai, não é ouvida a avó, não é ouvido os irmãos, se forem maiores, não são ouvidos a escola, a professora, alguém que dissesse que esta mãe é incapaz, alguém que legitimasse colegas a decisão... Colegas de trabalho, é normal. Colegas de trabalho, de emprego, patronal. a entidade patronal, enfim, há um conjunto de pessoas. Não tens uma aqui
que diga, meus senhores, isto é uma brutalidade, eu conheço esta pessoa, nada. E só tens o lar. E só tens a Santa Casa Misericórdia. Porque e a única base coisa nisto... que interessa é a verdade formal e não a verdade material das coisas. Esse é que é o grande problema que nós temos aqui. E é isso que nós vamos prosseguir. E depois deixa-me já só, a seguir. se calhar era importante, para passarem connosco à discussão no canal na TV 24, dizer que o texto do despacho da senhora Procuradora é o seguinte. O texto do despacho em no que ela processo chama original. ao processo. É o seguinte. Os processos tutelares número tal, tal e tal, do juiz tal, relativos aos menores cuja confiança se requer, por termos sido alertados por técnicas conhecedoras da situação, para circunstâncias eventualmente menos claras que importa averiguar, ela chama a seu processo Joana Marques Vidal. A questão é, que técnicas? Isto não foi uma denúncia anónima. Isto foram denúncias por técnicas conhecedoras da situação. Alguma credibilidade teriam para a Procuradora... Que eu Joana saiba, Marques Vidal ninguém ter foi avocado ouvida. o processo. Antes de encerrar, Constança Cunhaçá, só muito brevemente, porque para se perceber também todas as eventuais implicações do que estamos aqui a discutir, a minha dúvida é esta. Pode ter algum tipo de leitura ou de política o facto de o primeiro nome de um magistrado a que nós conseguimos chegar neste processo, na verdade, ser o da pessoa que hoje em dia, neste momento, ocupa, e em final de mandato, sublinho, o cargo de Procurador-Geral da República. Quer dizer, vamos lá ver, eu também não quero falar aqui muito sobre pessoas. Há aqui coisas que estão por explicar, nomeadamente, e tu já as disseste, há aqui coisas que estão por explicar, porque a Procuradora não explica que avisos recebeu, que alertas recebeu, não explica de quem é que enviou esses alertas e não explica, principalmente, que diligências fez. E a mim, devo dizer, antes de entrar nas questões políticas, há uma coisa que me faz enorme confusão. Eu não sou jurista, mas faz-me enorme confusão que se possa ter tirado 3 crianças a uma mãe e nunca a ter ouvido ao longo de todos estes anos. Exatamente. Porque isto é um processo que durou durante anos e eu acho perfeitamente impensável. É uma questão de bom senso, não é uma questão jurídica, é uma questão de bom senso. Nunca ter ouvido a mãe ou o pai, ou seja, quem for, mas principalmente os pais, ao longo de todo este processo. E, portanto, eu acho que a Procuradora fica um pouco em causa, porque ao avocar o processo a si própria, não é? Ao avocar o processo e dizendo que havia alertas e que devia fazer diligências ou pensar muito bem sobre aquele assunto, analisar a fundo aquele assunto, dá a ideia, a gente pergunta, mas que diligências é que foram feitas? Porque a diligência mais óbvia era chamar a mãe ou o pai. Parece-me a mim, posso estar enganada, mas para mim isso parece-me tão óbvio. E resta só sublinhar que a Procuradora não avoca qualquer processo, avoca quando ele tem suficientemente importância O que é que significa, e ela deu importância. O que é que significa avocar o processo? Chamar assim. Sim, é isto que vamos explicar já a seguir. Eu tenho que me despedir aqui do Jornal das 8 na TVI, mas vamos prosseguir este debate na TV 24, já de seguida e sem interrupções, porque de facto há desenvolvimentos que permitem uma cada vez melhor compreensão do que pode estar aqui em causa e com possíveis implicações e trazendo novas questões para o debate acerca desta investigação, O Segredo dos Deuses. Agora sim, apenas na TV 24. Em que circunstâncias, juiz Eurico Reis, em que circunstâncias é que pode ser avocado um processo por parte do Ministério Público? Já agora, vamos clarificar. Portanto, a avocação de processo acontece no Ministério Público, porque é uma carreira organizada, portanto, hierarquizada, aliás. E, portanto, em que existem superiores hierárquicos e quando ocorrem situações, digamos, fora do normal, eu estou a simplificar, é óbvio, portanto, estou a procurar falar com a maior compreensão possível. Portanto, quando um processo assume características que o diferenciam dos outros, no sentido de acontecer alguma coisa mais grave, alguma coisa que, portanto, implica a necessidade de uma apreciação, digamos, por uma pessoa com uma maior competência,
o superior hierárquico avoca o processo. Isso acontece no Ministério Público. Ou seja, E a partir e a partir daí passa a ser esse procurador o procurador do processo. Portanto, é ele que toma as iniciativas processuais que entende necessárias perante aquele caso. Portanto, ou seja, passa a ser ele o responsável pelo processo. Ou seja, no caso a decisão de avocar... Já agora, no caso dos tribunais, isso não acontece, porque, embora os tribunais em si sejam uma estrutura que tem a primeira instância, a segunda instância e o Supremo, portanto, não há hierarquias. Portanto, é necessário uma decisão a dizer que aquele tribunal já não é competente e passa a ser outro, a ser competente. Ou então um recurso para subir de nível, chamemos assim, para que o tribunal, para que um concreto juiz, ou, portanto, deixe de ser aquele que está a acompanhar o processo. Portanto, não quando são, se avoca... é preciso haver, de facto, alguma coisa menos normal para haver essa avocação. E que necessita de uma, digamos, teoricamente, de alguém mais experiente. A avocação do processo, portanto, implica uma causa, há uma razão para avocar. Uma causa grave. Uma causa grave, que pode ser o quê? A complexidade do processo? Não é. Portanto, é mesmo haver... É mesmo haver qualquer situação concreta, portanto, que, nomeadamente, haver denúncias de que, portanto, poderá haver falsas representações da realidade, para utilizar uma palavra bonita, pode haver falsas representações da realidade num determinado processo. É bonita mesmo. Portanto, há uma causa, há a decisão e depois há uma consequência ou consequências dessa decisão de avocar o processo. Sim, a consequência básica é que passa a ser outro magistrado, outro procurador, a ser o responsável pelo processo. Procurando clarificar teoricamente, aquilo que estava na causa dessa avocação. Não, para já informar-se. Aquilo há pouco que disse, quer dizer, é de facto, mesmo seguindo as tais regras formais que o professor Garcia Pereira foi há bocado, mesmo seguindo o ritual processual, aquelas coisinhas que lá estão escritas no Código, é extremamente difícil perceber porque é que os pais biológicos não foram ouvidos. Mas também me é difícil perceber outra coisa. É que, pelo que li hoje, admitindo que o que li hoje está correto, digamos que a explicação que é dada por parte da Procuradoria-Geral da República é que, da análise que a doutora Joana Marques Vidal levou a cabo, não resultaram quaisquer factos que confirmassem o alerta recebido. Certo. Aquilo que não deixa de determinar a minha perplexidade é da análise. Então, vamos lá ver uma coisa. Há um alerta feito por técnicos, segundo eu fui tomando aqui, estenografando o que a Alexandra Borges disse, técnicos da situação para circunstâncias eventualmente pouco claras. Então, desculpe, Isto implicava a realização de diligências. Para não confundirmos os nossos espectadores. Não, isso foi a nossa pergunta. Não, desculpa, Alexandra, para não confundirmos os nossos espectadores. O que tu citaste, eu vou-te pedir para ler outra vez, que não é muito extenso, só para nos citarmos bem, desculpa, ou seja, das investigações que têm feito, tu dito, tu conseguiste chegar ao texto do despacho da Procuradora de 1999. 1999. Joana Marques Vidal. 13 de dezembro de 1999. Que, ou seja, depois de avocar o processo, ela faz um despacho a avocar o processo. E na sequência disso, esse despacho tem este texto. Ou seja, portanto, explica porque é que é avocado. Exatamente. E essa explicação é clara. Portanto, perante os processos tutelares menores no tal e tal, se requer, por termos sido alertados por técnicos conhecedores da situação para circunstâncias eventualmente menos claras que importa averiguar, ela manda vir o processo assim. E depois, o que está realmente no comunicado da Procuradoria, não se perspectiva que tivesse havido nenhuma diligência. Sim. Nós sabemos que, por acaso, o processo até teve muito tempo com ela, mas a questão é, quais seriam as diligências óbvias? Ouvir a técnicas conhecedoras da situação para dizer, então o que é que a senhora... E teria que haver ali um registro de falámos com a técnica perante nós disse isto, queixou-se daquilo, denunciou acolá e vamos investigar isto. Isto seria o normal. Chamar os pais, ou a mãe, no caso, que nunca tinham sido ouvido, e não havia contraditório naquele processo. Eu acho que... Isso foi antes da declaração da confiança judicial
da entrega... Com vista à adoção. Com vista à Ou seja, adoção. isto poderia evitar que fosse para a frente à adoção, basicamente. Mas este claro. processo no Tribunal já estava em curso há algum tempo. Já, então Aguarda este processo deu entrada à Em guarda em 97. 97. Portanto, Mas já deixa-me tinha dizer 2 anos de outra tribunal. coisa. Não é? E nesses 2 anos, na altura, as crianças viviam com a Maria. Não? Neste tinham sido retiradas e estavam distribuídas por aí. O Tribunal Português pensava que elas estavam com a Alice. E o Tribunal Português disse que a Alice podia viajar. Só que, na realidade, a Alice foi ao Brasil, deixou uma criança, foi para os Estados Quando é Unidos. que ficou sem os seus filhos? Ficou em Maria? 95, em setembro de 95. 95. Nós estamos a falar já do processo de tribunal, a partir da guarda, Sim, não é? nesta altura, Estamos a falar em 99. já portanto, ignorando já. todas as decisões que havia, que não permitiam, supostamente, nada do que Já estava a deveria ter acontecer. sido ouvida a Maria várias vezes. Já tinham passado eventualmente. 4 anos desde que tinham retirado Sim. Sim, mas o pior aí ainda que as crianças à mãe. quando o pedido de guarda de Alice Andrade entra no tribunal, já as crianças tinham ido para o estrangeiro. Certo, pois. Sem nada. Sim. Sem Mas nenhuma medida. Sim, popular. ignorando todas as decisões. Não havia decisões nenhumas, não havia nada. As decisões, pelo menos, da guarda das crianças. Não, a Agora- guarda ainda não, mas da retirada. Sim, as crianças estavam com alguém, não é? Estavam com o lar. Pois, certo. Exato. E o lar também não deve ter dado autorização. Agora, Ao lar deu, com certeza. Ninguém deu a autorização ao lar. o lar era da Iurde. Sim, e o sim. interesse era da Iurde. É que há uma coisa que não podemos dissociar aqui. É que foi construído este retomar aqui o processo, assunto. obviamente. Eu vou-te só dizer, por exemplo, deixa-me dizer só isto. A partir do momento em que há a Carta de 2003, é tudo muito óbvio para toda a gente. E a Não. Procuradora já lá não estava. Mas, até lá, eu A Carta que não... de 2003 foi que noticiámos na semana passada. Sim, mas Desculpa-me antes já havia- tentar ligar aqui as pontas, porque há muita informação aqui dispersa que eu acho que pode baralhar os nossos espectadores. Esta carta, estes alertas que tu mencionaste agora, levaram a Procuradora, que coordenava o Ministério Público no Na Tribunal altura. de Família e Menores de Lisboa, na altura, Joana Marques Vidal, a avocar o processo. Uhum. Perante a análise que fez, essa intervenção de Joana Marques Vidal no processo, tens ideia de quanto tempo é que se prolongou? Eu sei que pelo menos 2 meses o processo esteve com ela, mas deixa-me só dizer uma coisa. A análise do processo que estás a falar, o que se previa não era uma análise. Não era ler É o o que ela diz. processo... É o que Não, diz a Procuradoria pronto, hoje. Está bem. Mas perante isto, era chamar pessoas. Era mas inquirir, não é? mesmo a análise do processo, a meu ver, é assim, olhando para aquele processo, há uma coisa que para mim é clara. E não é preciso ir para o SES para a perceber, que é, não há contraditório. Em todo o processo, até ali, não há contraditório. A não ser que as pessoas achassem que o contraditório estava a ser feito pela Santa Casa de Misericórdia, que fazia copy-paste dos relatórios do lar. Alguns deles Mas falsificados. teriam que Todos estar, eles falsificados. mas teriam que estar ali, preto no branco, naquele dossiê. E estava A mãe no foi dossiê. ouvida. Não foi ouvida, não foi ouvida. Ou seja, pelo menos essa seria a coisa óbvia. Depois de ouvir as técnicas seria, mas onde é que está a mãe aqui ouvida? Não está. Então vamos ouvir a mãe. Posso só dizer uma É que a mãe, só para concluir, muito rápido, é que a mãe, a primeira vez que é citada, não posso dizer, não é? Em que a carta citada, é enviada sim. para outra morada, é 2000. E, ou seja, não é Ou 99. seja, o processo de atribuição da confiança judicial com vista à adoção decorre ao longo de 5 anos, sem que haja qualquer tentativa, é isso que acabaste de dizer, Sim. de notificar ou ouvir a mãe. Não é exatamente isso. É que este processo, desculpa, é que este processo tem coisas antes que não são exatamente a adoção. A retirada daqueles irmãos, e estou desde 95, há um processo sobre estes irmãos. Exato. Mas esse processo passa por uma guarda primeiro à Alice, elas estão no lar, depois é atribuída uma guarda à Alice e a guarda não é com vista à adoção. A Alice guarda é podia ser tal- uma coisa que ela podia ficar e depois devolver as crianças temporárias. Mas explicar, E depois, na sequência disso, é que eu tenho aqui as datas, 19 de 7 de 2000. E é que é decretada a confiança judicial, é decretada não, começa a ser pensada a confiança judicial com vista à adoção, é decretada, perdão, a confiança judicial com vista à adoção. E antes disso é que há a tal alerta a dizer, atenção, que estas crianças, há aqui coisas estranhas. Ó, Sr. Alberto Alexandre, posso só dizer uma coisa? Que é assim. A ver, de acordo com as regras, tem que haver uma acusação aos progenitores biológicos a dizer que não são capazes para tomar conta dos filhos. Portanto, ou seja, as crianças têm que estar em perigo. E tem que haver uma decisão judicial para tirar as crianças. E tem que haver uma decisão que indique para onde é que as crianças vão. Exato. Sim, E essa olá. decisão não deve. Eu diria não pode, mas Ser não feita deve, sem ouvir os pais. Portanto, Óbvio. logo Para a inibir o partir poder do paternal. momento
em que a acusação, eu, portanto, admito que porque há medidas cautelares. Sim, claro. Nós podemos tomar uma medida, nós podemos tomar uma medida cautelar sem ouvir a parte contrária, a lei permite isso, e há situações de perigo. Mas a primeira coisa que se faz, a seguir a tomar-se essa decisão, portanto, sem ouvir a parte contrária, é ouvir a parte contrária. Mas o problema e depois há uma outra coisa, portanto, todos os tratados internacionais, não é só um, meia dúzia deles, que diz este princípio básico: eu tenho o direito de confrontar o meu acusador. Portanto, eu tenho o direito de saber quem é que me acusa e de que é que me acusa. Mas, depois a partir daí... a mãe nem sabia onde é que estavam as crianças, Mas ele nem sabia que era depois a partir daí, a saber, quer dizer, portanto, porque é que, quais são os fundamentos? Porque as decisões dos juízes têm que ser todas motivadas, têm que ser fundamentadas, também sob pena de nulidade. Nós temos que dizer, não é dizer faça-se. Quer dizer, faça-se porque isto e porque isto. Mas há um E, problema. portanto, tem que haver uma justificação para dizer porque é que as crianças vão... Não é só... Ou seja, tem que haver uma justificação para dizer eu tiro e tem que haver uma justificação para dizer eu coloco ali. Deixa-me voltar aqui atrás então, Alexandra, com o teu conhecimento do processo, da história, e com a ajuda da Maria, que está connosco aqui. Vamos só tentar muito brevemente recordar aos nossos espectadores o início da história. Ou seja, em 1995, Exato. o que é que levou a que a Segurança Social fosse à casa onde a Maria vivia? Não faço ideia, Zé. A Maria está até hoje à espera do mandado judicial que lhe disseram que iria da sua retirada das crianças. Eu acho que melhor que ela, porque aquilo... Foram retiradas sem mandado judicial. Foram retiradas sem mandado judicial, sem lhe apresentarem um mandado judicial. Portanto, Doutor Eurico Reis, repara uma coisa. O Dr. Eurico Reis estava a falar era melhor do que o cenário... Deixa-me só dizer uma coisa. Não, este é o cenário como deve ser. Tá bem, mas pelo menos havia uma retirada com mandato judicial assinada por um juiz. Sim. Ora, nem isso existiu. Deixa-me só dizer uma coisa. É que se houvesse esse perigo, e eu sei as situações de perigo em que podem intervir diretamente e imediatamente, não tinham dito um dia antes à mãe: amanhã venho buscar-lhe as crianças, uma técnica sozinha bater-lhe à porta um sábado à tarde com uma carrinha de caixa aberta. Essa técnica era da Segurança Social? Sim, só dois era lugares. da Segurança Social ou era funcionária do lar? E informou a mãe de que seria técnica da Segurança Social. Mas a Maria, melhor que eu, poderá explicar. Imagino que que isso tenha acontecido, sobretudo ultimamente, na sua vida. E talvez seja mesmo melhor fazer-lhe uma pergunta muito simples. Maria, afinal, o que é que aconteceu na altura para lhe terem retirado os seus filhos? Sem demasiados detalhes, o que é que responde a alguém que lhe pergunte isto hoje em dia? Na altura, o que me disseram é que tinha havido uma denúncia que eu, quando ia trabalhar e o pai devia ficar a tomar conta deles, ele saía durante longos períodos e eles ficavam sozinhos. Ao qual eu disse: por favor, então ajudem-me a encontrar uma creche, uma escola, porque eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu sou o sustento da casa e eles realmente aí vão passar dificuldades. Mas não, já tinha sido tomadas todas as decisões. Depois eu tive aquele período que saí de casa porque havia violência doméstica e a minha vida estava... Mas eles ficaram sozinhos, os seus filhos? Não. Com Os quem meus filhos ficaram com a minha mãe, que me criou, que eu chamo mãe, com o marido dela. Havia os meus irmãos menores à altura, que isso espanta-me imenso, porque os meus filhos e não os meus irmãos também, porque eram todos menores, então estava tudo em perigo. Estavam todos na mesma casa. Exatamente. E o pai das crianças. Quando eu saí, era quem lá estava. E os meus irmãos até estavam em fase de escola, em que umas vezes iam e não iam, e onde eu tinha sido chamada à escola para alertar esse facto, eu dizia: eu tenho que trabalhar, eu mando-os para a escola, mas eles faltam, pronto. Mas lá está. Eu quanto mais mexo nisto, mais confusa fico. Procuro respostas às minhas perguntas e ninguém me as dá. Como é que a Maria chegou ao lar? Eu cheguei ao lar porque fui à Segurança Social, queria saber onde é que eles tinham sido entregues. E há uma senhora onde nós nos dirigimos sempre na Segurança Social, temos que ir primeiro passar pela recepção e tiramos e dizemos para o que é que estamos e depois somos encaminhados. E eu só disse que queria que as minhas crianças tinham sido retiradas e eu queria saber onde era o lar. Porque o que me tinha sido dito por aquela senhora antes da retirada das crianças é que eles iam ficar bem
eu iria ter direito às visitas até eu organizar a minha vida e, posteriormente, era analisado o meu caso e revista a minha situação de vida e os meus filhos vinham para o pé de mim. Era só para estarem eles em segurança e eu descansada também no meu trabalho. Assim, pronto, porque eu trabalhava. O que me leva a querer tudo isto, o não ter sido encontrado, o não ter sido chamada e... Há bem pouco tempo tive uma situação que passei por tribunal e era sempre um carro da GNR que me ia levar as notificações ou as citações do tribunal e eu tinha que fazer prova presente e o cartão de cidadão, porque isso aconteceu comigo há um ano atrás. Chegaram a ir ao meu local de trabalho quando eu não estava em casa. Ninguém assinou por mim, eles foram ao meu local de trabalho e falaram comigo e entregaram umas coisas em mãos. E era agentes da autoridade, era GNR. Mas o que me leva a crer é que realmente, se calhar, estas pessoas todas, como foi nos anos 94, 95, credibilizaram a seropositividade e não queriam ter contacto comigo com medo de serem contagiadas, possivelmente. Sim, e com aquela manipulação mentirosa, como já demonstrámos aqui, inequivocamente, sim, porque de não há que nada, a Maria seria seropositiva, o que processo, não era possível. Não se consta no processo, segundo eu tenho conhecimento, nem análises feitas aos meus filhos. Não há. Garcia Pereira, perante esta explicação tão sumária quanto possível, para não estarmos a voltar a contar toda a história outra vez, eu tenho uma dúvida que decorre também da leitura do comunicado da Procuradoria de hoje. Só uma? Várias, sim. Mas agora uma em concreto que tem a ver exatamente com esta linha do tempo, se quisermos, não é? Com esta cronologia de acontecimentos. Na altura em que o Ministério Público, através de Joana Marques Vidal, avocou o processo, é dito aqui, num parágrafo curto, que diz: neste período procedeu igualmente à consulta de outros processos tutelares relacionados com as mesmas crianças, nos quais não teve intervenção. Que processos tutelares é que poderiam ser estes? Era este da retirada das crianças por parte da Segurança Social à mãe? Eu acho que todo o comunicado da Procuradoria-Geral da República é cabalístico, porque diz coisas para criar convicção. Por exemplo, quando se diz que a Procuradora requisitou os autos tendo em vista um estudo mais aprofundado dos mesmos. Sim. E que da análise que levou a cabo não resultaram quaisquer factos que confirmassem o alerta recebido, passa ao lado de que, mas fez alguma diligência ou não fez. Ou simplesmente pegou no dossiê e limitou-se a ver isto está formalmente, aparentemente certinho. Embora mesmo o formalmente, aparentemente certinho, nem sequer é bastante aqui, porque se nós formos lá desde trás, vamos verificar que está um lar que funciona ilegalmente durante 7 anos e, no entanto, ao qual não apenas a Segurança Social, como os próprios tribunais entregam crianças. Como é que isto é possível e passa completamente incólume? Estão, digamos, todos os antecedentes relativamente a esta matéria que, digamos, já fariam suspeitar que havia aqui coisas de particular gravidade. Mas depois diz que não se inferiu qualquer circunstância menos clara das diligências realizadas no processo de confiança judicial, entre as quais se incluiu a citação da mãe biológica. Ou seja, faz-se crer, pelos vistos, falsamente, que a mãe biológica foi irregularmente citada e, por isso, simplesmente, no prazo legal que tinha para se pronunciar, não se pronunciou. Portanto, que faz-se crer, pretende-se fazer crer à opinião pública que aquele princípio basilar de que a acusação que é feita aos progenitores de uma criança, de que eles não são capazes de tomar conta dela, foi efetivamente levado ao conhecimento e que esta mãe teve possibilidade de se defender e não se defendeu porque não quis ou porque provavelmente aquilo era verdadeiro. O que revela que é assim mesmo incapaz. Isto é uma manipulação. Ou seja, alguém que é citado para... E que não diz nada. Que não diz nada é incapaz. Pode ser esta a leitura? Pode ser esta a leitura? No mínimo desinteresse, no máximo concordância com a situação. E, portanto... Mas assim, não pode haver nenhuma declaração no processo, não há, Alexandra, nenhuma declaração da Maria. Não há nenhuma declaração da Maria. O que há, mais estranho... Então, desculpa, esta sequência de decisões que tem aqui um momento significativo, que é este da avocação do processo em função de um alerta. Ou seja, a partir do momento em que há um alerta... não é de qualquer pessoa, é de técnicas conhecedoras da situação. Ou seja,
Posso explicar, vou assumir qual foi a minha dedução ao ler o texto e ao tentar entender o que é que pode ter acontecido. É que as decisões sucessivas são baseadas nas decisões anteriores. Completamente. E se há um erro... Portanto, e que ser magistrado ou juiz é, muitas vezes, apenas a leitura das decisões anteriores para confirmar se a aplicação do direito formal estava... Mas aqui há uma adequada ou não. aplicação, portanto, há o reconhecimento... Há uma aplicação, desculpa, Dr. Garcia, há uma aplicação, mas depois disse, da análise dos documentos constantes, que era o que acabou de citar aqui Garcia Pereira. Portanto, não se percebe se foram feita alguma diligência adicional para além dos documentos que já existiam e que foram reanalisados. Eu julgo que é preciso, mais do que nos perdermos nas minudências, digamos assim, muito concretizadas de 30 factos diferentes, que a certa altura os nossos espectadores são capazes de se perder nisto, eu acho que é sobretudo importante assinalar que não houve uma alma, Ministério Público, Segurança Social ou juiz, que tivesse parado um segundo para dizer: vamos lá ver se não há aqui nada que esteja... Vai-se tomar uma medida de uma gravidade extrema, claro, que é, primeiro, a confiança e depois permitir a adoção, que é irreversível, digamos, em que o rompimento da relação se torna irreversível. E isto é feito numa filosofia dominante, e é preciso dizer isto, uma filosofia dominante consistente em, com enorme facilidade, se declararem os pais incapazes de tomarem conta dos seus filhos e até se criou uma denominação, que eu acho que é para-nazi, das institucionalizadas. Criança institucionalizada, que eu acho que é uma denominação terrível, mas que esconde exatamente uma filosofia de fundo consistente em, com grande facilidade. E essa grande facilidade leva a que não haja uma particular preocupação em verificar se efetivamente os progenitores, em primeiro lugar, foram de facto ouvidos e o que é que eles têm a dizer sobre aquelas coisas. Nem e depois, nem família biológica alargada. Nem família biológica. E depois, se as outras coisas que são invocadas para justificar, digamos, essa tese, designadamente a história de que a mãe é toxicodependente e é seropositiva. A seropositiva, e peço desculpa. Toxicodependente também. Pois, eu tinha a ideia de ter ouvido isso. Assinado por uma advogada. Sim, se isso é verdade, ou se basta uma declaração subscrita por quem quer que seja, mesmo que seja uma pessoa da minha classe profissional, agora os advogados atestam a qualidade toxicodependente de alguém. Claro. E as entidades judiciárias aceitam isto como sendo um facto, absolutamente assente. Isto decorre daquela concepção dominante, da junção de duas coisas. Uma filosofia de retirar com toda a facilidade as crianças aos pais que têm dificuldades na sua educação, em vez de ajudar aos pais, e, por outro lado, uma concepção de justiça formal que volta ao tema, pelo qual o Centro de Estudos Judiciários é responsável. E que todos nós, este caso também tem o mérito de levantar a questão de que todos nós que estemos à volta desta mesa, e os telespectadores que nos estão a ouvir, têm que ter um controle democrático sobre a forma como são formados, eu diria formatados ideologicamente, aqueles que amanhã vão exercer funções que contendem com questões fundamentais da vida dos cidadãos. E hoje em dia não há nenhum controle efetivo sobre essa matéria. Nós não sabemos, nós cidadãos, não sabemos o que é que se ensina por trás daquelas paredes, como é que se é escolhido para ser magistrado, como é que se é escolhido para ser professor naquela escola, e o modelo de julgador, que é o modelo de preocupado em, digamos, este tipo de processo, é preciso salientar, e termino já, este tipo de processos têm a natureza de processos de jurisdição voluntária, ou seja, são processos em que a legalidade formal, que nos outros processos podem ter um papel mais importante, deve ir para um segundo plano face aos critérios fundamentais da equidade e do bom senso. E todos nós percebemos, e há aqui qualquer coisa de enorme gravidade, quando todos nós percebemos que qualquer cidadão comum, com o mínimo de bom senso, verificaria
que havia aqui qualquer coisa que não jogava bem. E como é que é possível que um licenciado em Direito, que teve 18 meses ou 24 meses a empinar as disposições todas dos códigos e a ser ensinado por uns quantos docentes lá do SES, não é capaz de descobrir isto? Isso exatamente como aquela outra questão que, peço desculpa, mas ouvi referir no vosso outro programa, daquela avó das duas crianças, como é que é possível gerar-se uma situação em que, havendo uma decisão de um Tribunal Superior que não é cumprida durante 12 anos, é possível ir-se, digamos, por outra via, arranjar uma decisão de bolso no Tribunal de Gaia. Já recebemos uma comunicação do advogado em que seria a mesma decisão. Ou seja, o que dá a entender... Do advogado da IURD. O quê? A dizer que aparentemente também defende a Nídia Martins, digo eu. Mas nós temos mas outro nome o que é que diz a comunicação? O que diz é que não seria outro processo, seria o mesmo processo. É mais grave, mais grave ainda, seja, não é? O Tribunal recebeu tudo o que está para trás na relação. Então isso é de uma... Se isso é verdade, isso é de uma gravidade extrema. Porque eu estava convicto de que não havendo e devendo haver, como disse na outra vez o Dr. Eurico Reis, um sistema de registro nacional de todas as decisões e não apenas de umas quantas que são, enfim, eleitas para ir para as coletâneas de jurisprudência. Obras escolhidas. As obras escolhidas da jurisprudência, poderia o juiz que julga em Gaia não ter a menor ideia. Agora, se a decisão está no processo, então isso é de uma gravidade extrema. Mas, bom, já que se falou disto, assim, portanto, Alexandre, nós recebemos uma notificação, explica sobre o outro processo. Os serviços jurídicos da TVI receberam uma comunicação dos advogados da IURD a fazer referência ao processo da Nídia, que tem outro advogado, que nos indicou outro advogado. E nessa exposição, a Nídia era advogada do lar e que adotou as duas gêmeas, que a avó que esteve aqui a semana passada, tinha uma decisão positiva no sentido de ficar com as gêmeas e que se cruza através da relação. neste processo de várias maneiras, porque terá sido no mesmo lar e porque terá sido a autora do relatório depois subscrito pela Santa Casa da Misericórdia, em que eram atribuídas uma série de comportamentos à Maria que estavam que eram falsos, que eram mentirosos e que não foram comprovados. E por isso, então o que dá a entender é que não há duas decisões, há apenas uma. Ou seja, que não há dois processos. Não há dois processos, perdão, há duas decisões em relação ao mesmo processo. Ou seja, o Tribunal da Relação... Está lá o acórdão da relação. Mas eu gostava de ouvir, eu pedi à Alexandra para contar isto, porque eu gostava de ouvir o Dr. Eurico Reis para ver se nos consegue ajudar a perceber se isto é possível ou não, como está a dizer. Eu achava que não era, mas pela exposição... Agora, nós não temos acesso ao processo e já pedimos várias vezes acesso ao processo. Numa primeira fase disseram-nos que nos iam dar acesso ao processo, muito para tentar perceber isto, e depois foi-nos dito que afinal havia um erro e o Tribunal não nos ia dar acesso. Portanto, deu-nos e retirou-nos no minuto a seguir. O que estes advogados vêm agora dizer é que aqui não há dois processos. É o mesmo processo com duas decisões completamente opostas. Não? Deixa-me só responder. Mais uma vez, a IURD ou os advogados da IURD têm conhecimento de dossiês de adoções... de justiça que a TVI não tem acesso. E pior, que em nada diz respeito à IURD, parece. Que supostamente não dizem respeito a clientes seus. Nem a clientes seus, não. Nem... Foi a questão que a Maria levantou aqui no outro debate. há 2 semanas. É possível isto acontecer, Dr. Eurico Reis, do ponto de vista abstrato? Não, quer dizer, do ponto de vista das regras, não. Eu já, na semana passada, tinha ficado um bocado preocupado. E por isso é que eu falei se não existiam assentos de nascimento, porque de acordo com os artigos 1º e 69º do Código de Registro Civil, as decisões relativas à regulação do exercício do poder paternal, eu vou ler que isto é simples. O registro civil é obrigatório e tem por objeto os seguintes factos, uma série deles, e 2 deles, a linha F, do número 1, a regulação do exercício do poder paternal, sua alteração e cessação. A linha G, a inibição ou suspensão do exercício do poder paternal e as providências limitativas desse poder. E depois o artigo 69, que diz quais são os averbamentos que têm que ser feitos obrigatoriamente no assento de nascimento. E, novamente, diz que é exatamente as palavras que eu li há pouco. Portanto, eu já tinha ficado um bocado preocupado com o facto de... Portanto, isso significa que a decisão do Tribunal da Relação não foi comunicada como era obrigação, e aí... meia culpa, não é? Meia no sentido, eu também sou juiz do Tribunal da Relação. Portanto, tinha que ser o Tribunal a comunicar a decisão
à Conservatória do Registro Civil. Também não sei se foi comunicado ou não faço a mínima ideia, mas, portanto, o que a lei diz, que é o artigo 78, é que essas decisões judiciais têm que ser comunicadas para depois serem averbadas, para depois ficarem lá e qualquer assento de nascimento, desculpa, estou um bocado embaçado, não é? Qualquer assento de nascimento tem que ter obrigatoriamente este registro. Portanto, a menos que tivessem sido, isso era o que eu estava a pensar da última vez, assentos de nascimento falsificados, enfim, portanto tinha que lá estar. Tinha que lá estar. Pronto. O que me está a dizer, pronto, eu vou tomar as suas palavras, eu não tenho qualquer, aliás, já a conheço há muitos anos, e acho que também, ao José Alberto há menos. Mas eu tenho-os aqui, se quiser. Quer dizer, pronto, eu conheço-os e, portanto, e sei que não são capazes de fazer a tal construção da realidade. Não. Nem temos Quer dizer, imaginação eu para não tal. tenho... Não tem palavras. Não consigo. Nós também não, nós não ficámos. consigo. Todo este processo, Não consigo todos perceber. estes processos Todos estes processos é que são vários. é de facto um falhanço. Não é falhanço. Já pior deixa-me do só que dizer uma isso. coisa. Eu, quando liguei o telemóvel, eu gostava de dizer isso, eu creio que vocês também foram informados já logo. dissemos. Do Conselho Superior de Magistratura, Pronto, não é? exato. Conselho Superior da Tinha uma Magistratura. mensagem a Nós dizer estamos a falar que... do debate anterior, sim. exatamente. Há Portanto, uma e que averiguação. há um despacho do vice-presidente de mas não tinha 27 de sido Há dezembro. uma público, averiguação não é? em curso no Conselho Superior da Não tinha sido Magistratura para tornado apurar, Pois, da é um mesma despacho, maneira que o mas Ministério agora o Público está a Ministério fazer isso em Público. relação aos Agora procedimentos do os Ministério despachos Público. têm... Nós sabemos qual é a data em que as coisas são dadas, porque há o registro informático Com e tal. certeza. Sim. Portanto, o despacho foi dado, eu também não tenho... Se não for publicitada, Pois, mas esse é um problema de concepção, que é, Claro, mas que é uma outra basicamente guerra. está Se a ser vocês um dia investigado. qualquer quiserem fazer um debate sobre isso... Quando Mas tivemos estão-se a o- quando investigar, tivemos está-se a o outro- investigar agora. Mas em agora, todas as relativamente frentes, a Quando isso, eu tivemos também o outro espero- eu debate, espero que já realmente- estava em curso esta 27. Quer dizer, indagação vamos do Conselho pormenorizar. da Magistratura Tinha sido ordenado e nós ao não sabíamos Alberto. porque não tinha sido divulgada Alberto, essa foram 5 dias depois iniciativa. do fim da Alberto, foi no reportagem. Santo, é um despacho dia 27 que diz para se iniciar. Portanto, depois meteram-se as férias, etc. Portanto, é provável que esteja agora a Sim, mas já tinha sido tomada a decisão. Portanto, eu comentário. realmente eu espero que eu estou embaçado, ainda não tenho... Estou embaçado. Mas eu não estou. É, portanto, permita-me só que diga o seguinte. Eu devo dizer que essas instituições podem todas instaurar os procedimentos todos que quiserem. A verdade é que, como nós já começámos a ver, designadamente pelo comunicado hoje da Procuradoria-Geral da República, quando está em causa, de facto, um manancial, nós não estamos aqui perante um caso patológico que em 10 mil, por virtude de um erro de um psicopata qualquer, digamos, na cadeia de decisão, ocorreu. Nós estamos aqui a perceber-nos de uma práticas reiteradas, para porventura seria muito interessante, por exemplo, verificar como é que foram elaborados ao longo de anos e por quem os relatórios da Segurança Social. Já agora, por quem como foram elaborados e por quem os relatórios da Santa Casa da Misericórdia. Claro. E nós vamos chegar à conclusão, muito provavelmente, que de facto nós temos aqui é um manancial. Todo um procedimento, toda uma situação que se foi tornando, entre aspas, normal. Ora, quando nós estamos perante um caso destes, confiar em que sejam os órgãos das próprias corporações envolvidas na situação a levar essa investigação até ao fim, não brinquemos. Quer dizer, eu estou à espera que o Conselho Superior do Ministério Público ou a Procuradoria-Geral da República vão investigar a sério como é que o Ministério Público ao longo destes anos comportou relativamente a estas matérias. Não é a história Então, a do minha procedimento pergunta é disciplinar esta, relativamente Garcia àquela Pereira. pessoa. Esta era uma das dúvidas que eu tinha também perante esta nota hoje da Procuradoria-Geral da República. Se, a partir deste momento, não há uma necessidade ainda maior e mais clara e premente de ser absolutamente claro quais as diligências e qual o resultado das inquirições que estão em curso. Uma é um processo de crime e outra é a sindicância ao comportamento do Ministério Mas Público. quer que lhe diga? Eu acho é que, independentemente dos processos de crime que instaurem, e independentemente das sindicâncias que instarem, o que esta situação justificava era a constituição de uma comissão de cidadãos independente, presidida por uma personalidade, podia ser a Provedora de Justiça, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa a quem se reconhecesse idoneidade moral acima de qualquer suspeita, para de facto fazer uma averiguação da verdade, porque, entre outras coisas, os danos que estão causados às crianças
e aos progenitores destas crianças são irreparáveis. Claro. É preciso dizer isto. São irreversíveis, reparáveis ao processo, à indemnização. Os danos morais são irreparáveis. Na sua existência, peço desculpa, Dr. Henrique Reis, não, eu só estou a desta minha dizer discordância. que são compensáveis, o que é uma coisa diferente. Pronto, okay. A jarra, depois de partida, mesmo colada, não volta a ser. Então, E, portanto, estamos aqui perante danos, não apenas de uma enorme gravidade, que, aliás, normalmente depreciada nos nossos tribunais, que têm sobre os danos morais uma concepção muito miserabilista, mas e que, por isso mesmo, impõem a averiguação até ao fim de como é que todas as componentes deste sistema funcionaram e que medidas têm de ser adotadas para lhes pôr imediato cobro. E deixe-me acrescentar esta dúvida, recorrendo aqui a Alexandre e a Judite. Quantas crianças, é-me legítimo esta dúvida, perante aquilo que nós ouvimos, não só destes casos em concreto, mas depois também dos outros relatos que foram feitos pelas outras crianças que estiveram institucionalizadas no lar. Eu também não suporto a palavra, concordo consigo, Garcia Pereira. Não sei o que é que significa institucionalizar alguém, também não sei o que é que significa. Estão guardadas numa instituição. Mas estamos todos numa instituição, seja a família, seja a escola, seja a empresa, é uma instituição. Enfim. Quantas pessoas, quantas crianças é que foram adotadas naquele lar e noutros equivalentes, e quantas é que poderão ter, em hipótese académica, ter sido vítimas de procedimentos semelhantes? Porque o que nós estamos a ver é que há uma manipulação absolutamente meticulosa de todo o sistema, desde a segurança social até aos tribunais, incluindo os mecanismos de notificação das pessoas, que permite construir uma realidade paralela. Mas assim, isto é uma realidade, isto é um avatar. É tão paralela. É outra realidade. Este mundo não existe. Quer dizer, estas decisões, quando falava há pouco, Dr. Eurico Reis, de nulidade, eu tenho uma dúvida jurídica sobre o que é que pode significar essa nulidade para efeitos do processo. Mas deixa-me só aqui ouvir a resposta de Alexandre a isto. Tens alguma ideia? Nós temos conhecimento de que neste momento estão a ser passados a pente fino os arquivos do Tribunal de Família e Menores de Lisboa para encontrar casos de adoção neste lar em concreto e para serem investigados. Atenção, Zé, eu concordo plenamente com o que disse o Dr. Garcia Pereira. Queremos resultados práticos disto, queremos saber o que é que falhou. Uma comissão isenta é que tem que ver cada um dos processos. E se há alguma coisa que este caso pode trazer de bom, é exatamente isto. Se há a única coisa que pode trazer de bom é nós percebermos os vícios e conseguirmos a vitalidade e a saúde deste sistema. E eu não te sei dizer quantos, eu sei te dizer que nós não conseguimos, eu e a Judite temos andado estas 2 últimas semanas, já temos reforços na equipa no sentido de fazer a triagem, porque nos aparece tão depressa um caso de há 15 dias como um caso dos anos 90 deste lar. E isso é altamente preocupante. E devo dizer-te uma coisa, Zé. O secretismo deste processo, e estes processos são por uma reserva da vida privada das pessoas altamente secretos, nunca foram mexidos assim como a TVI o está a fazer. Porque aquilo que se pretendia proteger neste caso foi crime. Então nós começámos a ter acesso, por portas e travessas, a relatórios falsos. Porque todos os outros processos, e sobre o pretexto de um segredo que me parece que ninguém vigia... Quando dizes os outros processos, esses que estás a investigar. Todos os processos de adoção, todos estes processos que envolvem menores, todos estes processos de retirada dos menores, de promoção e proteção, todos estes processos têm um secretismo real, de lei, por lei. Sim, mas compreende-se que tenha. Claro, mas quando tu começas a encontrar relatórios falsos e pais que não foram ouvidos e que vês que isto é uma construção irreal das coisas, começas-te a preocupar. Mas espera aí, o segredo... A minha interrogação é quantas pessoas, a quantas famílias é que isto pode ter acontecido? Mas é que tu não tens ideia. Eu devo dizer que neste momento temos um molho em cima da secretária de denúncias via e-mail e recebemos todos os dias outro molho igual, em que temos a Patrícia está a fazer divisões por datas, até porque há muita gente que apanha a boleia e não é real. Exatamente. Isto também não é assim. Essa triagem tem que ser feita e atenção, nem tudo o que temos recebido, até porque eu acho sinceramente que há algumas coisas que nós temos recebido que até parece que é de propósito só para ver se
Também é provável que aconteça, não é? Faz parte das estratégias. Mas eu gostava de sublinhar isto para os nossos espectadores. Dr. Garcia Pereira, quem é que nomeava esta comissão? Eu estou de acordo com essa ideia, porque se calhar responder-me, como respondeu aqui o Dr. Eurico, que a Assembleia da República. Mas, e se calhar não houve a comissão dos é uma bela estão aqui em causa direitos, liberdades e garantias fundamentais. Ponto 1. E por outro lado, se calhar é uma excelente forma e um excelente pretexto para confrontar as entidades que estão caladinhas que nem a rato sobre esta matéria. Sendo a Assembleia da República, sendo nós que seria a Assembleia da República a nomear esta comissão, isso exigiria que os partidos políticos, e nós ainda hoje vimos no Jornal das 8 a reação dos partidos políticos, e a reação dos partidos políticos é de um alinhamento total em relação a esta questão. Constância, eu penso que foi recolher ontem informações. Um falhanço total do Estado em relação a estas pessoas, em relação aos pais, em relação aos filhos, em relação aos irmãos. Há um falhanço absoluto do Estado. E o que nós temos visto é que, enquanto a classe política e jornalística também, já agora a comunicação social também tem responsabilidades nesta matéria. Passamos uma semana a discutir se o ministro foi ver o futebol ou se não foi ver o futebol. Em relação a estas matérias, eu percebo que haja alguma prudência na crítica, por exemplo, à procuradora, etc. Não percebo que não haja um olhar e uma crítica e uma posição de fundo em relação a um caso com as dimensões leva-nos a pensar muita coisa, não? Que este tem. Não te leva a pensar muita coisa. Desculpa, eu gostava de reposicionar. Maria, eu sei que quer falar e eu quero muito ouvi-la, até porque tem seguramente alguma sugestão a dar sobre isto, mas, enfim, tentando criar aqui alguma mínimo de coerência possível, vale a pena sublinhar e rever, é muito curta esta peça, 1 minuto e pouco, que eu chamo a atenção para a linguagem corporal manifestada pelos líderes, pelos dirigentes políticos, incluindo líderes de 2 partidos, que hoje falaram, não falando sobre este caso, a partir dos últimos desenvolvimentos que tinham a ver precisamente com a nota emitida pela Procuradoria-Geral da República. Chama a atenção para o tom e para a linguagem corporal destes dirigentes políticos, que são muito diferentes do registro a que nos habituaram no dia-a-dia do confronto político. Para o PSD é obrigatório o cabal de esclarecimento do escândalo da IURD divulgado pela TVI, mas não comenta em concreto o envolvimento da atual procuradora. Essa questão que me está a colocar é uma questão que extravasa a dimensão política e nós não temos por hábito comentar esse tipo de matérias. Só a própria poderá, como de resto julgo que o fez num comunicado, esclarecer os contornos para essa tomada de decisão. Aquilo que quero dizer é que sobre este caso da IURD, há um conjunto de apuramentos que devem ser feitos e que não envolvem só os magistrados, envolvem também o poder político da altura, se tinha ou não conhecimento de todas estas questões. Questões que todos os partidos querem ver esclarecidas, mas sobre o envolvimento do nome de Joana Marques Vidal, que entre 1994 e 2002 exerceu funções no Tribunal de Família e de Menores de Lisboa, não comentam. Eu sobre isso, de facto, não conheço detalhes e não tenho nada a comentar. Certamente que sobre as questões gerais de fiscalização de tudo o que se passa no nosso país é importante e é importante que todas as instituições funcionem, mas sobre o caso concreto não posso nomeadamente a Procuradoria-Geral da República. Não posso fazer nenhum comentário sobre o caso concreto que não conheço o detalhe. Como compreendo, não teria muito sentido estar agora a comentar essa matéria aqui. Até ao momento não foi possível obter uma reação nem do PS nem do PCP. Constança, não sentes aqui uma linguagem corporal bastante diferente? Sim, é verdade. Eu compreendo que não se queira comentar de imediato e sem ter ainda conhecimento a situação concreta da Procuradoria-Geral da República. Agora, o que eu não compreendo, e este caso dura a TVI há um mês, o que eu não compreendo é que não tenha havido na classe política um sobressalto em relação a esta matéria. Na classe política e também na classe jornalística, devo dizer. Não tenha havido um sobressalto em relação a uma matéria como esta. Porque eu acho que isto revela um falhanço absoluto do Estado e a destruição de vida de pessoas que, de facto, viram interrompidas e cortadas as suas vidas por uma decisão que nós agora percebemos que era completamente aleatória, que não levou em linha de conta. Porque eu continuo a dizer, para mim o mais espantoso nestes casos todos, e neste caso em concreto, é como é que os pais, a mãe, nunca foi ouvida em todos estes anos de processo. Isto não passa para a cabeça de ninguém. Deixa-me só dizer uma coisa. Já se percebeu parte deste silêncio hoje, mas, por exemplo, eu vou-te só contar os bastidores de uma coisa que hoje aconteceu.
que há aqui um embaraço inexplicável de todos. De todos, parece que há um silêncio cúmplice. E vou-te falar do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Eu estava ontem, as mães pediram, dia 19 de dezembro do ano passado, uma audiência com o Marcelo Rebelo de Sousa. Eu estava ontem a jantar com a Maria, quando telefonou a assessora a dizer que... A assessora do Presidente. A assessora do Presidente a dizer que ela iria... Anteontem. Anteontem? Sim. A assessora do Presidente a dizer que ela iria recebê-los, que ela, a assessora, iria recebê-los hoje. E a Maria disse, eu não pedi audiência à senhora, eu pedi audiência ao Presidente da República, se ele não nos vai receber, eu agradeço, mas não quero ser recebida pela senhora, eu e as mães queremos ser recebidas pelo Presidente. Depois houve novo telefonema a dizer, sim senhora, o Presidente vai recebê-las. E hoje, perante os diretos da TVI a dizer que estavam lá e que estavam a ser recebidos por o Presidente, dizem que não foi bem uma recepção. Não estava na agenda oficial do Presidente. Entraram por uma porta lateral. Eu pensei que era para proteger a identidade destas pessoas. Não nos deixaram entrar. Não deixaram entrar, teve lá a minha colega. E, entretanto, o que acontece é que há, por escrito, um descomprometimento de tipo, não recebemos estes senhores. Deixa-me Não então sendo. E sublinhar este é o mesmo Presidente cuja imagem de marca é as selfies com os portugueses, é as vítimas que chega primeiro aos acidentes das avionetas, do... Bem, a posição do Palácio de Belém sobre o que aconteceu hoje, onde esteve a Maria, e era isso também que eu queria o seu relato, é de que se tratou de uma reunião com os assessores de várias áreas da Presidência da República, do Presidente da República, e nessa reunião o Presidente da República passou por lá e conversou de facto com as pessoas. Maria, queria-me falar sobre várias coisas. Sim, eu gostava de ouvir, a começar por aqui. Ok. O que é que aconteceu hoje, então? Correu bem a conversa? Acha que foi útil? Pode ajudar? Foi uma audiência ou não? Se foi... Sim, com quem eu pensava até ter conhecimento deste comunicado por parte do senhor assessor. Foi os assessores. Pensava que tinha sido proveitosa, saí de lá com alguma esperança, mas tinha dito até numa intervenção lá mesmo à porta da Assembleia da República. Do Palácio de Belém, que esperava não sair, a minha esperança não sair gourada, e afinal de contas sou obrigada, confrontada com isto, já não ter esperança nenhuma, porque quando eu estou frente a frente com o Presidente da República, que temos uma conversa, sensivelmente meia hora mais, não posso para mais, não precisar, para menos. Sim, sempre para mais, não para menos. Quando eu estou presencialmente, até estou a beber um café, estou eu, o Sr. Presidente da República, ao meu lado está a Clara, a outra mãe, e à frente está a doutora Maria João Ruela. Está o Ricardo e um senhor de farda, cheio de galardões. Não, da Casa Militar. E vem dizer que não fui recebida pelo Presidente da República. Foi uma conversa informal, foi... Um encontro casual. Mas a conversa foi com quem, Maria? A conversa foi... A sua conversa? Fomos recebidas pela meia hora doutora... a conversar com quem? Com o Sr. Presidente. E explicou, e ele mostrou interesse e preocupação com isso. Sim. Delegou à sua assessora que entrasse em contacto com a Segurança Social e a Santa Casa para saber. Saímos de lá com a promessa que ele iria empenhar-se em tentar descobrir qual era a celeridade do processo, o que é que estava a ser investigado e não. E, afinal de contas, eu estou incrédula, porque se eu não tive com o Sr. Presidente da República, tive com um clone que o representa muito bem mesmo. Maria, em relação a esta... E não era esta ideia que eu tinha do Sr. Presidente. Quando o Sr. Presidente foi eleito, eu pensei para mim, nós temos uma voz nossa agora ativa. E tenho muita pena, mas já não sinto a mesma coisa. E queria dizer, eu sei que o tempo é muito limitado, queria dizer à doutora Joana Marques Vidal que eu, quando começo a ler um livro, e acho que a maioria das pessoas não começa do meio para o fim, nem do fim para o princípio. E quando eu vejo esta senhora dizer nessas declarações que não encontra nada, eu pergunto-lhe se ela, quando começou, e teve 2 meses, segundo parece, para ler o meu processo, se quando começou a folhear,
não viu que faltava lá provas da minha toxicodependência, não viu que faltava lá relatórios médicos dos meus filhos com a seropositividade, meus, e não me espanta nada que essa senhora tenha dado como adquirida a minha citação com O registro dos CTT. dos Correios, porque se consegue não perceber que falta lá todas essas coisas, é fácil credibilizar uma assinatura de um registro dos Correios. Portanto, eu compreendo perfeitamente, gostaria de perguntar é que se realmente foi um meu processo, que essa senhora teve 2 meses e que investigou a fundo para depois vir fazer declarações que não havia absolutamente irregularidade nenhuma e desse despacho. Nós não somos um número. Eu hoje disse, nós temos um cartão de cidadão, mas nós não somos um número. Nós somos cidadãos e perante isto é mais que justo. Somos chamados a pagar as nossas contribuições, fazem penhoras à nossa casa se nós não conseguirmos pagar as dívidas porque ou comemos ou pagamos as contas, percebe? E encontram-nos. E para decidirem isto, eu posso lhe dizer que hoje, se esta história tivesse tomado outro rumo, não sei se o meu filho não estava vivo. E vou-lhe dizer mais, 23 anos depois, sem querer entrar em grandes detalhes, a minha vida transformou-se de uma maneira completa. Sabe o que é começar do zero? É do zero, mas esperam que eu me cale. Desta vez vou até ao fim. José Alberto, posso só dizer uma coisa? Desculpa. A ver, eu ao fim de 20 anos desisti, porque me defrontei com uma série de coisas. A única coisa que eu lhe posso dizer, minha senhora, é, independentemente de ter ou não ter esperança, tenha perseverança. Não desista. Porque quando nós desistimos, e eu desisti, o que nós estamos a fazer é dar aos nossos adversários a vitória. Portanto, eu encontrei outras coisas onde gastar a minha energia, que me eram emocionalmente mais gratificantes, e desisti. Portanto, há um problema genérico. Não quem são os adversários dela. Nunca conseguiu perceber. Pois. Exatamente. Mas estão a desenhar-se. Mas deixe-me só dizer isso e justificar a resposta que eu dei à Constância. O grande problema aqui é, quando se fala do sistema judiciário, a resposta normal dos políticos é aquilo é independente. A justiça ou que é da justiça, a política ou que é da política. Já a Constituição diz que os poderes de soberania são interdependentes. Isso é primeiro. Somos todos responsáveis pela administração da coisa pública. Todos. Depois, por outro lado, o Ministério Público não é um poder de soberania. É, portanto, altos funcionários do Estado. Mas, perante a confusão e perante tudo isto, nós não podemos perder a cabeça e temos que ir à procura das coisas. A Assembleia da República nós é que elegemos aquelas pessoas, é o máximo. Claro. A Assembleia da República representa o povo na sua diversidade, o Presidente da República representa o povo na sua unidade. E, portanto, é aos deputados que nós devemos dizer, assumam a vossa responsabilidade. É normal que eles digam, dê-nos dados, dê-nos informação e tudo isso, façam triagens, porque é óbvio que também há muitas maneiras de estragar o trabalho. É dizer, eu estou do vosso lado e depois põe-nos bananas. Nós sabemos. Portanto, tenham cuidado com isso. Eu sei que vocês sabem. Vou ter que encerrar o debate. Ok, eu também só digo isto. Portanto, nós temos o direito de dirigir aos nossos representantes, aqueles que nós elegemos, e pedir-lhe que façam as necessárias averiguações. Nós podemos exigir uma comissão? Podemos. 10 segundos para dizer 2 coisas. Primeiro, esta senhora também não desista, tem a verdade e a razão do seu lado e isso é invencível. E o seu exemplo é muito importante porque seguramente a percepção que nós temos é que para além do seu caso e dos seus filhos, haverá muitos outros que estão neste momento na penumbra e que têm de vir à luz do sol. E também não podemos confiar que sejam as corporações próprias. O que se passou na Diocese de Boston seguramente nunca teria sido descoberto se confiasse que era a própria Diocese a investigar os abusos. Claro. E tiveram de ser, de facto, pessoas de fora a investigar e a levar a averiguação da verdade até ao fim. E a questão é esta também. Eu queria só esclarecer isto. Os processos de adoção são secretos, mas a própria lei prevê que quem mostra ter um interesse legítimo tenha direito de acesso aos processos. É o que o próprio coisa que nunca deram à Maria. O que significa que, designadamente, se as pessoas, os progenitores e até as próprias, algumas destas crianças atingindo a maioridade, por exemplo, constituírem uma comissão
para defenderem os seus interesses autonomamente, elas têm, em meu entender, legitimidade para passar a pente fino nestas coisas todas. E têm uma legitimidade política e social. Se os deputados, se os grupos parlamentares não quiserem constituir a comissão independente que eu referi, que não é uma comissão parlamentar. Essa sabemos onde é que elas terminam. Sim, são os deputados que decidem, mas não são os deputados que a constituem. Exatamente. Exatamente. Se não a quiserem constituir, então o que estas pessoas têm de fazer é fazer como às meias de maio. Para a rua e impõem à sociedade e impõem aos poderes políticos aquilo que é a averiguação da verdade que tem de ser até ao fim. Porque esse é um direito destas mães, é um direito daquelas crianças e é um dever enquanto de cada um de nós. Exatamente. As lágrimas que seguramente alguns de nós sentimos embargadas ao ouvir esta mãe falar, não podem ser em vão. E nós temos que responder sim a este apelo. Sim. Maria. Zé Alberto, Força. não sei o que é que lhe posso dizer mais. Vou tentar lutar com todas as forças. Força. Até ao fim. Não quer ver só o Estado português a dar-me respostas. Do outro lado, conforme admitiu o advogado que representa a IURD, eles tiveram a mão nos meus filhos. Então eu quero ver todos. Nem que isso vá até ao meu último suspiro. Mas quero. Não quero o dinheiro deles, porque se alguma vez tiver direito a algum cêntimo da IURD, eu não quero aquele dinheiro sujo. Quero ajudar instituições, quero ajudar mães que se veem aflitas para criar os seus filhos, porque ainda há muita pobreza encobrida e que não haja segurança social, nem haja Santa Casa que possa tirar mais filhos a mais mães nenhumas. O justo era ajudar. O justo era fazer creches mais baratas, o justo era ajudar e a mãe estar com o seu filho, porque é esse o seu direito. Obrigado, Maria, pela lucidez das suas palavras, mesmo nas circunstâncias emocionalmente mais difíceis. Acabou o nosso tempo. Pela minha parte, eu peço alguma desculpa por, enfim, pela dificuldade em condicionar ou conduzir tudo melhor, mas, na verdade, acho que vamos continuar por aqui a desenvolver esta investigação e a debatê-la, porque aquilo que está a ser posto à evidência é um dos maiores exercícios de falhanço generalizado do sistema de segurança social, da justiça e de todos os mecanismos de salvaguarda dos cidadãos de que há memória no Portugal democrático, para não ir mais longe. Boa noite, bom fim de semana. Não podemos ficar indiferentes àquilo que se passa à nossa volta. Não podemos perpetuar o sofrimento destas famílias. Por isso, temos que estar atentos. Eu não adoto este silêncio. É imperioso, é urgente, a atenção obrigatória de todos nós sobre este flagelo. A minha opinião, que vale o que vale, há condenações que prescrevem, é um facto. Mas os crimes, esses não prescrevem. Pelo contrário, o que pode acontecer é que haja pessoas que estejam a cumprir pena e que já não são criminosos. Isto por um motivo de uma verdadeira e autêntica alteração de caráter, por um verdadeiro arrependimento. Mas não parece que seja este o caso. Portanto, não adota este silêncio. Nas últimas semanas, muitas vozes se manifestaram sobre o segredo dos deuses. Infelizmente, as vozes certas, as vozes que poderiam ter feito a diferença e evitado esta tragédia, ainda não se manifestaram. E por isso mesmo, nós não adotamos este silêncio. Não adota este silêncio. Em nome de todas as famílias a quem roubaram os filhos, em nome de uma justiça que vai ter de funcionar, eu não adoto este silêncio. E você?